E aí, pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo aqui para vocês, vamos falar um pouco sobre empirismo. Foi um pedido aí da galera que assistiu o vídeo anterior, falou, poxa, professor, você falou sobre racionalismo, podia falar um pouco agora sobre empirismo, para a gente poder fazer aquela contraposição, tentar entender um pouco a diferença entre essas duas escolas, que afinal de contas são do mesmo período histórico, vale a pena lembrar disso. Vamos lá então. O empirismo, ele surge, é sempre importante a gente lembrar que as ideias, elas não vêm do nada, elas respondem a um momento econômico, político, social, cultural, enfim, elas estão dentro da história, elas não são ahistóricas, né? Então, portanto, vale a pena a gente lembrar um pouco qual é o contexto histórico em que surge o empirismo. Vamos lá? Bom, o empirismo ele vai ter origem no século XVII. Ele tem como principais filósofos o David Hume, o George Berkeley, o Francis Bacon, o John Locke e o Thomas Hobbes, aquele do Leviatã, aquele livro lá que vai falar do poder do monarca, etc. Enfim, esses filósofos, eles são os filósofos que vão responder também a um anseio de uma burguesia ascendente, que junto com a nobreza vai, digamos assim, tentar fazer uma contraposição ao poder do monarca. Vamos lembrar que nós estamos falando da Inglaterra, ok? Então, foi naquele período da Revolução Gloriosa, John Locke lutou ao lado das forças do parlamento contra as forças da coroa. Então, vale lembrar um pouco desse contexto histórico aí, né? Inglaterra, século XVII, ascensão da burguesia, né? E queda dessa monarquia absolutista. Então, havia, além de uma teoria do conhecimento, que é aquela que nós vamos falar aqui, que é importante a gente pautar, havia também uma filosofia política no empirismo, como, aliás, há em todas as correntes de pensamento na filosofia. Enfim, vamos começar, então, a falar um pouco sobre qual era essa teoria do conhecimento do empirismo. Depois a gente fala um pouco da filosofia política, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, em relação ao conhecimento, fazendo aquela contraposição, se o racionalismo vai dizer que a razão é o centro do qual emana todo o conhecimento, ou seja, o ser humano, ele funda, ele explica o mundo a partir da razão, o mundo existe porque a razão assim o determina, né? Eu penso, logo eu existo, né? A minha existência está subordinada ao pensamento, que garante que eu existo, que garante o conhecimento, é, em última instância, a racionalidade. É o fato de eu ser um ser racional, pensante, que, a partir dessa reflexão sobre mim mesmo, digo o que é o mundo. O empirismo vai dizer que o conhecimento, ao contrário do que diz o racionalismo, ele não tem por fundamento, ele não tem por origem a razão, ou aquilo que o racionalismo chama de ideias inatas. Ele vai dizer, ao contrário, que a experiência, ou seja, o conhecimento a partir do mundo sensível é que gera essas ideias. Aliás, é importante lembrar, fazer um parênteses aqui, uma curiosidade. A palavra ideia, ela etimologicamente, ela vem do grego ideia, que significa visão, ou seja, enxergar, olhar, observar, né, ver o mundo. Então, essa relação entre ideia, entre pensamento e a sensibilidade, né, e a empiria e o mundo dos sentidos, ela até etimologicamente já tem aí na sua origem, né, uma relação, sim, entre visão, né, a visão mesmo, né, e a ideia. Fecha parênteses. Vamos lá. Então, o empirismo ele vai dizer o seguinte, os sentidos dizem, é a partir da experiência dos sentidos que nós vamos explicar o mundo. Então ele defende também um método científico chamado indutivo, ou seja, ele diz que é a partir da observação dos casos particulares, é a partir da observação da experiência, da repetição quantitativa de experimentos, que a gente vai deduzir, que a gente vai criar leis gerais, ou seja, generalizações que explicam a realidade. Ok? Por exemplo, você vai lá, uma galinha tem pena, o frango tem pena, o cisne tem pena, o avestruz tem pena, e você vai observando e vendo as experiências com todos esses animais, e você depois chega a uma generalização. Logo, né, as aves têm pena. Ou seja, é a observação dos casos particulares, é a repetição das experiências que, por indução, nos leva
as leis gerais. Então isso é o método que eles vão dizer, o método indutivo. E é esse tipo de ciência baseada nessa forma de pensamento que o empirismo vai defender. Até porque, como a gente disse, ele defende a ideia de que o conhecimento se dá a partir da experiência. Como é que isso funciona? Seria mais ou menos assim. O Hume vai dizer lá que a mente humana seria como uma tábula rasa, como um quadro em branco, como uma folha em branco, aonde a experiência, ou seja, a nossa relação com o mundo, desde que a gente nasce lá, os sentidos, o tato, o olfato, a visão, etc., que a gente vai se relacionando com o mundo e essas ideias simples, ou seja, proximidade, distância, profundidade, altura, peso, dor, prazer, quente, frio, essas ideias ligadas à sensibilidade, elas vão se agrupando, ou seja, essas ideias simples vão se agrupando por associações e criando ideias mais complexas. Ou seja, as ideias matemáticas, sei lá, o desenho do triângulo cone, etc. Isso tudo, na verdade, elas têm origem em ideias simples que vão se complexificando à medida que vão se desenvolvendo. Seria mais ou menos uma analogia daquela, você tem as células se agrupam e formam tecidos, os tecidos se agrupam e formam órgãos, os órgãos se agrupam e formam sistema, etc. É desse jeito, As ideias simples, oriundas dos sentidos, elas vão se agrupando e criando ideias mais complexas. Então, essa é a perspectiva de como o conhecimento se dá no empirismo. Ou seja, através da sensibilidade, através da experiência, na prática científica do método indutivo, ou seja, observação repetitiva, quantitativa de casos particulares que vão gerar uma lei geral e também de que as ideias simples geram ideias mais complexas a partir do seu agrupamento, da sua associação. Então a gente pode dizer que essa seria, assim, muito superficialmente, a teoria do conhecimento no empirismo, ok? Então vamos lá. Em relação também a outra questão que é importante, que é a questão da subjetividade. O empirismo, ele vai dizer que o eu, ou seja, aquilo que é o ser humano, aquilo que a gente chama de ego, eu, Daniel, assim, ele não é um ego como o eu, digamos assim, do racionalismo, aquele eu que funda a realidade, eu penso, eu existo, como uma constante que caracteriza determinada pessoa. Na verdade, para o empirismo, a subjetividade, o sujeito, ele vai ser fruto de uma consciência, um feixe, digamos assim, um grupo, uma consciência que ela se relaciona com a realidade, se relaciona com a experiência, se relaciona com o mundo sensível, e é a partir dessa relação da consciência com a experiência que a subjetividade se forma. Ou seja, esse eu, ele está sempre se construindo, ele está sempre se criando, ele está sempre se formando. Ele não é uma constância, ele não tem uma continuidade. Ele está sempre num processo constante de criação, recriação e reformação. Ou seja, o que nós temos é uma consciência que se relaciona, que vive determinados momentos, determinadas experiências, e a partir dessas experiências é que ela vai se formando. Não há um eu puro, ok? Então esse é o segundo ponto. E para finalizar aqui o nosso vídeo, nós vamos falar também bem rapidamente. E, obviamente, a gente em 10 minutos não dá para ter profundidade. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem fazer perguntas, por favor, façam. Vamos lá falar um pouco da filosofia política do empirismo, que é o liberalismo, gente. O liberalismo não tem nada a ver com o neoliberalismo atual, não tem nada a ver com o liberal do L que está no partido tal, é outra coisa, embora o liberalismo atual, o neoliberalismo, tenha origem nessa forma de pensamento, mas não é a mesma coisa. Vamos lá. O liberalismo dessa época, ele vai dizer o seguinte, 3 questões importantes. Primeiro, o indivíduo funda a sociedade. Ou seja, o individualismo, o individual, ele sobrepuja o coletivo. É nessa época que vai surgir o sujeito de direito, Aquele indivíduo que
né, ele é capaz de responder por si próprio dentro de uma organização jurídica, política, social, né, e, enfim, ele tem a autonomia das suas decisões. Ele é soberano de si próprio. Então você vai ter uma filosofia política individualista, uma filosofia política que vai pregar a defesa da propriedade privada como fundamento de uma origem natural, de um suposto contrato natural original, ou seja, desde que o homem é homem, há propriedade privada, então nós devemos proteger essa propriedade privada, e a soberania popular, ou seja, o mandante, o governante, ele deve se submeter à vontade popular. O soberano não é mais o rei, o monarca absoluto. O soberano é o povo. Ou seja, a ideia de soberania popular, de vontade popular sobreposta a qualquer forma autocrática ou absoluta de governo. Quem governa é o povo. E o povo, inclusive, pode tirar esse governante do poder se ele perceber ou achar que esse governante não governa para o povo, ou seja, para o soberano. Então muda o soberano. O soberano não é mais o monarca absoluto, passa a ser o povo. Muda também a questão do indivíduo. Não é mais a sociedade, o coletivo sobre o indivíduo, mas é o indivíduo sobre o coletivo, sobre a sociedade, mais importante que a sociedade. Então, e a propriedade privada como fundamento básico dessa filosofia política. Então, gente, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham tido uma visão assim mais clara, né, mais nítida sobre o que é o liberalismo. E estamos aí no Daniel da Filosofia. Dê mais sugestões para a gente. Obrigado pela participação. Queria mandar um abraço aí especial para a Lohane, para a Wickley, para a família aí de Candiba, né, para o pessoal todo aí que tem participado e tem dado sugestões para a gente aí. Renatão, Marco André, Igor com H, o nosso Goiaba, Wanderson, beleza? E toda a galera aí da agronomia. Grande abraço para vocês e obrigado pela sugestão.